Meus queridos professores, professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um momento em que nós nos encontramos para mais uma reflexão pedagógica sobre a lição de adolescentes. Graças a Deus, muito obrigado por vossa audiência, muito obrigado por vocês estarem a prestigiar o trabalho da nossa igreja com as gravações de subsídios pedagógicos para os nossos professores. Pois bem, nós estamos de posse de uma lição maravilhosa, lição de adolescentes, 13 e 14 anos, para o primeiro trimestre de 2022, cujo tema fala da história da salvação. Olha para aí que tema que vocês estão ministrando para os vossos adolescentes. Na academia, estaríamos trilhando a soteriologia, mas nós estamos aqui, não precisa com esses termos acadêmicos, mas apenas dizer que nós vamos estudar, nós vamos mergulhar na história da salvação. E para esta lição, a lição de número 7, nós estamos com o título O que Jesus fez na cruz. Você já pode perguntar, querido professor, querida professora, o que Jesus ele fez na cruz. A gente precisa partir das nossas aulas através de perguntas. Né? Jesus utilizou muito também essa estratégia de perguntas e respostas. Então você pode começar já perguntando e buscar aquilo que o aluno traz consigo. Tá? Então buscar aquilo que ele já tem de conhecimento para explorar tais conhecimentos, tá bom? Então, o que Jesus fez na cruz? Então, o aluno ele vai respondendo e você, a partir disso, vai poder traçar aquilo que no seu plano de aula já foi previamente estabelecido, tá bom? Então, uma lição maravilhosa como essa, em que a gente teve alguns tópicos, alguns temas já abordados, permita fazer a lembrança e é interessante que você esteja recapitulando com o vosso aluno essas temáticas já abordadas. Né? Então, nós tivemos aí criados à imagem de Deus, nós tivemos errando o alvo, essa ideia que vocês estudaram lá, errando o alvo, ela é perfeita, porque agora nós temos o acertar deste alvo. Né? Então, o que Jesus fez na cruz, quando nós reconhecemos tal sacrifício, olha agora nós acertando o alvo, tá bom? Então, você pode recapitular e aí ligeiramente os tópicos já abordados, temas ou títulos já abordados, né? E trabalhar a lição de número 7, tá bom? A lição de número 7, ela vai ser dividida em 3 tópicos. Eu aconselho que vocês dividam direitinho, porque o primeiro tópico, ele é bastante extenso. Ó, no primeiro tópico, vocês vão abordar, ele se entregou por nós. Então, Jesus se entregou. É interessante que a palavra que se entregar é literal, né, porque vocês vão começar a trabalhar na última ceia. Jesus vai para o jardim de Getsêmani e depois se entrega às autoridades que ali vão para prendê-lo. Né? Então ele se entrega ali de fato, mas esse se entregar aqui, ele é muito mais do que se entregar à prisão, mas ele se entregar, né, de forma a nos permitir sermos perdoados, termos as nossas culpas expiadas. E aí, uma noite de oração, vocês vão abordar essa necessidade de Jesus estar orando, né, de estar buscando, né, a presença do Pai, embora nós saibamos, Ele e o Pai são um. Depois desta oração, vem então o julgamento. Do julgamento,
à crucificação, da crucificação à ressurreição. Então vocês percebem que o primeiro ponto da lição, ele é bastante extenso. Tá? Então, noite de oração, julgamento, crucificação, ressurreição. Percebam que 1 hora de aula nem dá para vocês abordarem somente esse primeiro tópico. Por isso, a necessidade de vocês planejarem direitinho para que não ultrapassem o tempo dos demais tópicos que são pertinentes à lição. Até porque, nos objetivos propostos, nós não podemos nos prender somente ao primeiro tópico, tá? Então, voltando aqui, os objetivos desta lição é aprender a história da crucificação. Primeiro tópico, no primeiro ponto da lição. Segundo objetivo, entender que a morte de Jesus nos trouxe vida. E aí, se eu ficar preso no primeiro tópico, não chego no segundo, que é onde eu vou atingir o segundo objetivo. Ele morreu para nos dar vida. Por sua vez, o terceiro objetivo, perceber que a morte de Jesus nos reconciliou. Reconciliou com Deus. Né? E isso a gente vai abordar no terceiro tópico. Reconciliou-nos com o Criador. Quando nós estamos trabalhando esta lição, nós vamos perceber uma história tremenda já na crucificação. Eu peço a você, querido professor, querida professora, que explore os auxílios teológicos, didáticos que estão na lição. É claro que você pode abordar muito mais. Não é? Eu separei para que a gente pudesse, né, trabalhar nesta aula um recurso para vocês. Então, está aparecendo aí para vocês a imagem de um filme, tá? A imagem do filme A Crucificação, de Mel Gibson. Tá? E neste momento, vocês podem aí passar para os vossos alunos um corte desse filme. Não dá para passar o filme todo, mas passar um pouco do que Jesus sofreu. Então, o corte aí que eu trago para vocês tem cerca de 9 minutos. Não dá para a gente passar aqui com vocês. Mas é interessante que vocês peçam aí a permissão, avisem ao vosso dirigente, ao vosso pastor, que vai passar esse corte de um filme para os adolescentes, para que eles se situem neste processo da crucificação. Não dá para vocês ficarem somente no primeiro tópico com a crucificação, mas é pertinente para este momento que vocês utilizem de algum recurso para massificar essa ideia de que o nosso Jesus, ele precisou ir para a cruz. Não é? E vocês podem, é claro, estar trabalhando muito mais os significados da cruz. Não é? Então, para alguns, nós vamos ver que a cruz é sinal de desprezo, de desonra, de repúdio, que a cruz é sinal de sofrimento, que a cruz é símbolo de derrota. Mas para outros, a cruz é símbolo de salvação, de graça, de poder. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fez questão de dizer que se gloriava na cruz de Cristo. Então, vocês podem, sim, abordar tais situações para que os alunos entendam a ideia da cruz. É claro que nas nossas igrejas evangélicas atuais, nós não temos mais aquela cruz atrás dos púlpitos, não temos mais as imagens desenhadas, mas isso é uma questão histórica, cultural, não é? Que desde o período em que os nossos missionários chegaram ao Brasil, quiseram então trazer uma modificação da igreja como era vista na Inglaterra, na Alemanha, na Europa como um todo. E aí uma delas, para
ter uma modificação era a retirada da cruz de madeira atrás dos púlpitos, da pintura da cruz, mas não muda o símbolo que ela traz para cada um de nós. Então passa isso para o teu aluno, que é fundamental. E é claro, né, se nós ficarmos somente no primeiro tópico, falando da crucificação e falando da ressurreição, nós acabamos complicando aí a nossa própria lição com os tópicos 2 e 3, que vai voltando, né? Então vocês percebam que no primeiro tópico eu falo a noite de oração, o julgamento, crucificação, ressurreição, uma sequência linear. E depois eu volto para o aprofundamento. Que aprofundamento? A morte dele. O que é que a morte dele nos proporcionou? É isso que a gente vai estar trabalhando. E por sua vez, né, a reconciliação que nós tivemos com o Criador. Só que antes de trabalharmos a reconciliação propriamente dita, é um termo que é utilizado, né? É um prefixo que vai nos dar a ideia de novo, novamente, né? Conciliado, estar juntos. Então o Senhor Jesus faz com que seres humanos estejam juntos novamente ao Pai Eterno, tá? E isso por meio do seu sacrifício. Mas no último tópico, o comentarista ele aborda o véu do templo ser rasgado e o substituto, o Espírito Santo de Deus, como o nosso substituto aí ao Filho, que retornaria às mansões celestiais para preparar um lugar para cada um de nós. E deixa o Consolador como está aqui, e vocês vão poder trabalhar isso muito bem. Como eu já falei e friso novamente, tentem utilizar o máximo possível dos auxílios didáticos e teológicos. Não necessariamente vai dar tempo usar, mas é melhor que você esteja preparado e não use, porque a aula acabou sendo conduzida por um eixo diferente, a ter que usar e não estar preparado, né? Então, faz parte aí da nossa formação. É como eu sempre falo, nas formações continuadas que nós temos, quando nós temos os nossos encontros com professores, encontros de EBDs, encontros de líderes, né, que nós, professores, temos uma exigência enorme, né, pois precisamos, né, nos dedicar. E o termo que Paulo usa em Romanos 12:7 não é só dedicar por dedicar, mas é esmerar-se, buscar a perfeição. Tá bom, professor? Então, que nesta aula o Senhor te use mais uma vez poderosamente e, se possível, utilize recursos audiovisuais. Não precisa, se na sua escola não tem data show, se não tem TV, se não tem computador, não se preocupe, que Deus te usa com as ferramentas que você tem. Mas se puder, olha, eu aproveitei da lição de crianças um cartaz que estava aqui e quero utilizar com vocês, que vocês podem fazer isso, não é? Então, do cartaz lá de outra sala, você pode pedir ajuda aos professores. Não sei como anda aí a coordenação pedagógica de sua escola, mas é justamente para isso, para ver o que vocês podem fazer. E eu trouxe, olha, um emborrachado com uma cruz e um versículo, tá? Em que a gente pode utilizar-se, né, da palavra do Senhor Jesus, que pode utilizar-se das estratégias para que o aluno ele se sinta mais motivado a estar na aula, tá bom? Que Deus te abençoe e que tenhas uma ótima aula em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81 98286 7808
ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.